Sou pouco tomado por essas violentas paixões. Tenho a sensibilidade naturalmente dura e embruteço-a e adenso-a todos os dias pela reflexão. Esses dias eu estava lendo um livro sobre a filosofia e o ato de aprender a morrer. E esse livro é incrivelmente pensado para trazer reflexões sobre a vida. Montaigne colocou nesse livro diferentes reflexões e que me faz pensar muito sobre não só a morte, mas também sobre a vida, porque recentemente eu tenho tido bastante dificuldade de tentar entender o mundo. Eu estou passando por um processo muito denso de reflexão, de compreensão e de mergulho em mim mesmo. Eu, aos 30 anos, descobri que eu era autista. E isso me trouxe uma capacidade automática de reflexão e de perceber quem eu era antes do diagnóstico e o que eu me tornei depois dele. O meu filho, ele foi diagnosticado com autismo há muito tempo, aos 2 anos e meio. E logo depois disso eu fui me enxergando nele e percebendo as dificuldades que ele passa. E percebendo essas dificuldades eu me vi ali e comecei a refletir sobre era ele ou se era eu aquilo que estava acontecendo. Se aquelas dificuldades eram só dele ou se também tinham sido minhas aquelas dificuldades no passado. E esses dias lendo essa frase desse livro sobre paixões violentas, e aqui não é sobre paixões, ao meu ver, pelo menos sobre a minha reflexão, não é só sobre paixões, mas sim sobre o controle delas e o que se sente sobre elas. Eu fiquei pensando como eu sou duro, como eu sou pouco tomado por paixões. E eu lembrei que o autismo explica muita coisa. Quando eu era criança, eu sempre tive muita dificuldade de ter relações, com pessoas. Eu não tinha muitos amigos e eu sempre tive dificuldade de querer ter amigos. Para mim não fazia muito sentido, porque confiar nas pessoas é muito complexo. Agora, depois de adulto, isso é 100 vezes mais verdade para mim. Quando eu coloco na ponta do lápis o tempo necessário para construir uma amizade ou então confiar numa pessoa e quem sabe até confessar segredos, eu imagino que talvez guardar isso seja mais vantajoso. Só que eu sei, não é. É bom ter um confidente, é bom ter um amigo, é bom poder refletir com alguém ali te olhando e que não necessariamente seja um psicólogo, por exemplo. Porque o psicólogo ele tem um motivo para estar ali, Ele quer te ajudar a entender quem você é ou o que você está sentindo e geralmente tem uma característica terapêutica sobre isso. Quando eu percebo que ser duro e ter pouca sensibilidade sobre as coisas é algo que eu carrego desde a infância, eu começo a perceber o quanto que essa frase faz um sentido violento. Quando eu li, sou pouco tomado por essas violentas paixões, eu lembrei que dificilmente algo me abala tão fácil assim. Seja uma paixão, seja uma decepção, seja um ganho, uma alegria, nada me toma a paz assim tão fácil. E isso parece ser bom, E quando eu penso por que nada toma minha paz, por que eu não me abalo com paixões, por que eu não me abalo com perdas, ou pelo menos não me abalo tanto, ou não me abalava, hoje eu me abalo muito mais, é porque eu tenho realmente uma sensibilidade natural diminuída. E isso aparentemente é comum entre pessoas autistas. A gente se endurece, sabe? O autismo, ele é tipo eu me vendo o tempo todo, eu dentro de mim o tempo todo,
não ligando para o que está fora. E quando você para pensar no que é o autismo, é eu sendo tão alto eu mesmo que eu não consigo olhar para outra coisa a não ser eu. Afinal, o mundo inteiro fez com que eu olhasse para mim quando as pessoas julgavam e falavam algo sobre, nossa, você parece estranho. Ou quando elas afirmavam, né, que eu era estranho. Ou que eu era qualquer outra coisa, menos eu. Eu fiquei pensando, como é bom ser autista, porque isso trouxe uma capacidade de não ligar muito para isso mais ao longo do tempo. Eu sei que isso não é comum, muitas pessoas ligam, mas no meu caso não foi assim. E eu acho isso legal. Ser autista é você pensar assim. Na verdade, é você ser tão alto você mesmo que você não liga para os outros, né? E como eu falei, isso acontece porque te dizem tanto que você acaba sendo isso mesmo. E é isso. A vida vai sendo vivida dessa forma. Mas ao longo do tempo a gente vai perdendo essa sensibilidade e a gente vai se tornando cada vez mais duro mesmo. Às vezes um pouco mais bruto, às vezes um pouco mais crítico, não só consigo, mas com os outros. Só que isso até você descobrir que você é autista. Porque aí quando você descobre, parece que começa a rolar um jogo de engenharia reversa dentro de ti. Uma engenharia reversa mental que começa a fazer você refletir mais. Coisa que, pelo menos na minha experiência autística, eu não ficava refletindo muito não. Eu só vivia e falava as coisas que eu tinha que falar e pronto. Mas hoje eu reflito muito mais. Então é como se eu estivesse fazendo engenharia reversa para sentir mais as coisas, para diminuir para diminuir não, né? Para aumentar essa sensibilidade, para me desembrutecer, para deixar de ser bruto, sabe? Para deixar de ser o sincerão, doido, tonto, né? Que todo mundo dizia que eu era. E às vezes estava tudo bem também. Mas o principal ponto aqui para mim é o quanto que eu tô aprendendo a lidar com as coisas, especialmente com o reconhecimento da morte, como algo que não me abala mais. Eu sempre falava assim, eu não tenho medo da morte, eu tenho medo de como que eu vou morrer. E recentemente eu perdi meu irmão e ele morreu da morte, que eu acho que é mais legal, sabe? Que é você tá dormindo e você não acordar. Então, parece que você não morreu, você só dormiu e pronto. E aí acabou. Ninguém percebeu que você sofreu, você talvez não sofreu. E as reflexões sobre a morte já vinham comigo há um bom tempo. Eu tenho recebido alguns diagnósticos que não têm sido legais. Então, eu tô realmente refletindo mais sobre a morte, especialmente pensando que não que morrer não seja o futuro, mas porque a gente de fato aprendeu a estar nesse mundo, né? Especialmente baseado nas coisas que a gente constrói, em quem a gente constrói, né? Não sei se você que está ouvindo isso tem filho, mas eu tenho. E morrer não parece legal quando você tem pessoas que dependem de ti. E sobretudo pessoas tão inocentes, tão pequenas, tão meigas, tão sensíveis, né? E é isso. Hoje eu tô sendo muito mais tomado por essas paixões violentas. E eu tenho tido cada vez mais sensibilidade sobre as coisas que eu sinto, que eu vejo. E tô cada vez mais desembrutecendo. E isso só tá acontecendo porque todo dia eu tô refletindo de modo diferente sobre algo que eu tô vivendo. Antes eu não via muitas coisas, cara, como que eu era do jeito que eu era. Mas assim, é natural. Com a idade, hoje com 35 anos, eu percebo muita coisa. Eu dou atenção para outras coisas. Não faz o menor sentido a atenção que eu dava antes.
Mas tem sido assim. Tô refletindo mais, tô filosofando mais e aos poucos tô aprendendo a viver e a morrer a cada dia. Porque é isso, a cada dia a gente morre um pouquinho. E é isso, essa reflexão fica por aqui.